Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that Aquela doesn't have unção que TV você coverage of the respeita. scene. Sabe, eu estava orando, Senhor, o que eu falo nesse dia? E o Espírito me trouxe uma palavra muito forte ao coração. Se você respeita a unção, ministra sobre isso. Aquela unção que você respeita. Nós sabemos que em Samuel, livro de Samuel, é contada a história do próprio Samuel e também de dois reis muito famosos na palavra de Deus, rei Saul e rei Davi. Nós entendemos que o rei Saul foi ungido porque o povo queria um rei. O povo estava pedindo para Deus um rei. O povo clamava: nós não queremos mais ser governados por profetas, nós queremos um rei, porque as outras nações têm reis, mas nós não. Então, esse povo, portanto, pediu, Deus falou para Samuel: Samuel, vai lá e unge um rei. Eu estou resumindo a história para você, para não delongar aqui. Vai lá e unge um rei para esse povo. Esse povo está pedindo um rei, então vai, faz a vontade deles. Então Samuel vai e unge o rei Saul. E a Bíblia conta que o rei Saul, ele não valoriza a unção que Deus derrama sobre a vida dele. Por duas vezes Saul é alertado, e Saul não entende, não respeita e não valoriza o que Deus tinha derramado sobre a vida dele. Um momento o Senhor fala: vocês vão destruir os amalequitas, vocês vão acabar com tudo. Mas Saul, ele não obedece, ele guarda os despojos e o rei, ele mantém vivo aquele rei. E a palavra de Deus diz que o Senhor se irou com Saul. E a partir daquele momento em que Saul pecou, o espírito se retira de Saul. Saul não honrou, Saul não valorizou a unção que estava sobre a vida dele. Mas, passando aqui sobre esse texto, sobre esse livro de Samuel, nós enxergamos tantas coisas. Saul teve oportunidade de se arrepender. Saul teve momentos em que o profeta Samuel falou: você pode se arrepender. Saul, o que você fez? Mas Saul escolhe continuar no seu erro. Sobre respeitar a unção, sobre valorizar a unção, há algo que eu quero dizer para você: aquilo que você valoriza, você vive. Aquilo pelo qual você dá valor, você vai viver. Martin Luther King, ele tinha um sonho de ver duas crianças americanas, uma negra e uma branca, brincando. Ele tinha um sonho de ver as mesmas leis sendo impostas aos brancos que eram impostas aos negros. E o valor que Martin Luther King deu para esse sonho, para esse desejo, foi o que ele viveu. Ele alcançou isso. E hoje vocês estão com uma camiseta linda aqui da Uzeleve, que, cara, é muito forte. Deixe seu sonho vivo, é o que está escrito. É isso, deixe seu sonho vivo. Mantenha seu sonho vivo. Aquilo que Martin Luther King valorizou, assim também como Santos Dumont, enquanto ele não viu seu 14 bis levantando o voo, ele não desistiu, porque ele valorizava aquilo. Ele dava muito valor para aquilo que era colocado sobre ele. Ele dava muito valor para o sonho que ele tinha. Você tem uma unção derramada sobre a sua vida, e hoje eu quero mostrar para você, através do livro de Samuel, o que acontece com aquela pessoa que valoriza a unção que Deus dá para a vida dela. O que acontece com aquela pessoa que de fato ela abre mão dos seus prazeres pessoais, dos seus sonhos pessoais, simplesmente para obedecer um chamado e responder e corresponder e valorizar a unção que Deus derrama. Deus derramou uma unção sobre essa igreja de conquista. Deus derramou uma unção sobre essa igreja de avanço, de crescimento, de influência sobre a nação. Você crê nisso? Diz um amém aí bem forte. Cara, você está num lugar onde você é privilegiado. Você não sabe a influência que a sua igreja, você, como igreja do Senhor, porque a igreja sou eu, a igreja é você. Você não tem noção como a sua vida influencia milhares, porque há uma unção derramada aqui. E aquele que respeita essa unção, porque eu vou dizer uma coisa para você: pode ter pessoas que estão sentadas aqui hoje que não valorizam essa unção. O que é unção? Senão a capacitação do céu para realizar algo. Um dia eu estava falando com Deus, falando: Senhor, o que é unção? Ele me trouxe à mente um bolo e uma assadeira. Eu
falei, Deus, mas um bolo? Como assim um bolo agora? Estou falando de unção. Ele falou assim, se não passa manteiga ou óleo na assadeira, há uma dificuldade muito grande do bolo sair. Ele se quebra, acontece muita coisa ruim, você não consegue ter um bolo. O que é unção? Unção é a facilitação do céu na terra. Unção é quando você consegue facilitar que as pessoas enxerguem Jesus. Você consegue facilitar que as pessoas enxerguem Deus. Isso é unção. E a unção vem do alto e ela está sobre as nossas cabeças. Davi é o rei segundo o coração de Deus. E a Bíblia fala que Saul rejeitou essa unção. Saul não quis, Saul não valorizou, mas Davi valorizou. 1 João capítulo 2, versículo 20 diz assim, mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Sabe por que o Brasil ainda não tem Jesus Cristo por completo? Porque ainda há muita religiosidade em nosso meio, e em nome de Jesus essa religiosidade será quebrada pela unção. A religiosidade barrou o evangelho para muitas pessoas. A religiosidade acabou com o amor de Jesus para muitas pessoas, porque Jesus não se tornou uma pessoa amorosa, Deus não se tornou um pai amoroso, mas para muitas pessoas ele se tornou alguém carrasco, ruim, maldoso, por causa da religiosidade. Mas quando a unção do céu é derramada sobre uma vida, ela tem a capacidade de mostrar que a religião mata, mas que Jesus traz vida. E hoje, você tem essa unção sobre a sua cabeça. Fala comigo, eu tenho a unção que procede do alto. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Essa é a unção que está sobre Jesus, e quando Ele foi aos céus, Ele derramou o Espírito dEle sobre nós, e essa mesma unção está sobre nós. É por isso que quando você vê aqui, o Luiz, como seu líder, como seu pastor, ele fala aqui no momento profético, Deus dá uma direção e alguém levanta a mão, como hoje alguém levantou, ele não precisa sair daqui e lá pôr a mão, porque a unção está sobre a sua vida, e fala assim, alguém está aí do teu lado, abraça. A unção que estava sobre Jesus está sobre nós. A pergunta que eu faço para você nessa noite é, o que você tem feito com a unção que Deus te deu? O que você tem feito com aquilo que Deus derramou sobre a sua vida? Direta e indiretamente, o que você tem feito com aquilo que Jesus fez? Será que você tem valorizado essa unção e ecoado essa unção para onde você tem ido? Hoje, eu quero mostrar dois exemplos parecidos, porém com resultados diferentes. Davi e Saul. E eu quero que você veja comigo, o que acontece com aquele que valoriza a unção, porque quem desvaloriza a unção, você já sabe, ele perde. O próprio Senhor fala em Apocalipse, que para você se arrepender de onde você caiu, e voltar ao seu primeiro amor, porque senão, seria tirado o seu candelabro dali. A própria palavra diz isso à igreja, e nós precisamos entender o que é essa unção, e nós precisamos entender qual é o poder que essa unção nos dá. Nós precisamos entender de uma vez por todas, que é muito valoroso aquilo que o Senhor nos deu. Deus compartilhou algo dele conosco. Ele precisava fazer isso, meu querido? Deus precisava compartilhar algo para você? Não precisava, mas Ele compartilhou, porque Ele nos ama muito, e Ele tinha convicção que nós iríamos valorizar isso. Mas o pecado acaba destruindo essas coisas. Por isso hoje eu quero mostrar para você. Você já sabe o que acontece com quem desvaloriza, mas eu quero mostrar o que acontece com aquela pessoa que valoriza a unção. E eu quero discorrer um pouquinho com você, 1 Samuel, capítulo 16, a partir do capítulo 16, porque antes disso conta a história de Saul, depois disso começa a contar a história de Davi. É quando o Senhor fala para Samuel, vai até a casa de um filho de Jessé, porque lá tem alguém, em outras palavras, que vai valorizar a unção que eu derramei. Quem respeita a unção que vem do alto é colocado em lugares inusitados, cara. Olha só,
versículo 14 do capítulo 16. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os funcionários de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado da parte de Deus te atormentando. Que nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toquem bem e tragam aqui. Um dos funcionários respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e carregou de pães uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e o enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi foi apresentar-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se o seu escudeiro. Uau! Cara, Davi, ele era, vamos dizer assim, um cara que era um zero à esquerda. Ninguém conhecia Davi. Davi ficava lá atrás das malhadas. Davi cheirava estrume. Ninguém enxergava Davi. Mas aquele que valoriza a unção, ele é colocado em lugares inusitados. Porque Davi entendeu desde novo qual era o seu propósito. Enquanto ele estava lá no meio das ovelhas, ninguém estava vendo Davi, ele já fazia bem, porque a Bíblia fala que ele matava ursos, a Bíblia fala que ele matava leões, para proteger e guardar as ovelhas dele. Uau! Isso para mim tem a ver com valorizar aquilo que foi colocado sobre as mãos. Deus sabia do coração de Davi, falou assim: esse cara valoriza quando ninguém vê, quando alguém vê ele vai valorizar muito. Foi onde Deus colocou Davi. Então tá bom, Saul está passando por dificuldades, está cheio de demônios, chama lá o Davi, chama um menino que sabe tocar harpa. E Davi é colocado num lugar inusitado. Davi sai de trás das malhadas e vai para um lugar de reino. Ele se torna uma pessoa dentro do reino, muito importante. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você valorizar a unção que Deus está derramando sobre a sua vida, você começará a ser colocado em lugares inusitados. Eu não estou falando de pregar aqui em cima, eu estou falando lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá onde você está influente, lá onde você é visto. Você será colocado em lugares onde você terá a oportunidade de transformar aqueles ambientes. Cara, você será colocado em lugares onde existem enfermos, onde existem pessoas possessas, pessoas totalmente desesperadas, pessoas que estão desamparadas, e você será usado ali como um Davi, onde você vai adorar ao Senhor, onde você vai pregar o Evangelho, falar de Jesus, esse Jesus que liberta e transforma. Por quê? Porque é uma unção sobre a sua cabeça. Você vai facilitar para aquela pessoa o entendimento de quem é Deus. Você que valoriza essa unção vai ser colocado em lugares inusitados. Repita comigo: em nome de Jesus. Fala: em nome de Jesus, eu serei colocado em lugares inusitados e vou valorizar isso. Segundo, aquele que valoriza a unção facilita as coisas para si e para os outros. Cara, capítulo 17, versículos 45 a 47 fala sobre a vitória que Davi tem sobre Golias. O povo estava sendo atormentado, o povo estava sendo ameaçado, o povo estava sendo desafiado por muito tempo, e ninguém iria ali, ninguém estava se apresentando para falar: eu vou destruir esse gigante. Mas Davi se coloca na posição e fala assim: ninguém vai lutar contra o povo de Deus, porque eu não luto com armas, mas eu luto com o meu Deus. E se tem alguém com medo aqui, pode deixar que eu vou lá lutar. E a Bíblia fala que Davi se coloca à disposição, e ele acaba vencendo aquele gigante. E o povo que estava sendo atormentado, o povo que estava sendo ameaçado, a partir daquele momento passou a viver coisas extraordinárias na presença de Deus. Venceram uma guerra, e o vencer dessa guerra abriram portas para Davi. Davi, ele facilitou as coisas para si e para os outros. Sabe, está difícil na tua casa, está difícil na tua família, está difícil lá no seu trabalho. Cara, é embaçado, eu sei que é difícil, é luta, eu sei que é difícil. A sua idade, a minha idade é difícil, nós somos jovens, há muita luta. Mas quando você valoriza a unção de Deus que está sobre a sua vida, você facilita as coisas para você e para os outros, porque Davi se deu bem também nessa. E aonde você chega, a glória de Deus
chega. Assim como eu li o primeiro texto, não tem como negar a presença de Jesus se Ele está ali. E se Jesus anda com você, se você anda na mesma unção de Jesus, se você anda no mesmo Espírito de Jesus, aonde você chegar, as pessoas vão encontrar Jesus e serão transformadas. Cara, isso é muita realidade, é muito real. Terceiro, aquele que valoriza a unção não se autopromove por seus méritos. Olha o texto, 1 Samuel 18, capítulo 18, versículos de 6 a 9, estou discorrendo aqui no livro de 1 Samuel. Quando os soldados voltaram para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Olha aqui, cara, Saul começou a ficar com inveja. No texto não fala que o povo falou que Davi era melhor que Saul. Nenhum momento está falando ali no texto sobre inveja. Nenhum momento as pessoas estão menosprezando Saul. Não, eles estão simplesmente dizendo: olha, Saul foi bom, ele matou muita gente, mas Davi foi melhor. Davi, ele matou dezenas de milhares, mas os dois estão juntos no mesmo propósito. O problema é que o coração de Saul já estava corrompido, e esse coração que não valorizava a unção, não estava entendendo que havia alguém ali que estava valorizando a unção que estava sobre a vida dele. Aí você me pergunta, como assim? Versículo 18, do mesmo capítulo. Saul oferece a filha para Davi, a filha dele. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? E o que é minha família, o clã de meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Cara, qualquer um aqui. Quem aqui é pai de menina? Quem aí é fornecedor? Igual eu. Eu sou pai de menina também, cara. Alguém um dia, viu? Pode ficar tranquilo. Alguém um dia, Luiz, vai assumir. É difícil. Eu também tenho uma menina e é muito linda. É difícil entender. Mas alguém um dia vai assumir. Isso é muito bom. E para o cara que assumir Luiz, eu vou falar com você. Para o cara assumir a sua filha, como que ele vai ter que ser, cara? Homem de Deus, macho. Cara, não é assim. Qualquer um chegando, peraí, vamos ver. Vamos passar lá não é assim não. Vamos passar o detector de metais. Tem que ver o que você tem. O Davi tinha mérito para chegar e falar: eu vou casar com a filha de Saul, porque eu matei dezenas de milhares, eu sou bom, as pessoas olham para mim com muita beleza, as pessoas me veem muito bem aqui no reino, eu estou bem na fita. Mas quando Saul oferece a filha, Davi olha para ele e fala assim: quem sou eu, cara? Davi não se vangloria pelos seus méritos. Quem respeita a unção, quem valoriza a unção derramada por Deus, entende que há momento certo para tudo, e que você é levantado no seu momento certo. Você não precisa ficar se mostrando, você não precisa ficar vangloriando quem você é, o que você tem. Ei, Jesus já sabe do seu destino, e Ele sabe o momento certo de te levantar. Hebreus diz que enquanto o filho ainda não tem maturidade suficiente para receber a herança, ele não pode dominar essa herança, cara. Deus está sabendo a maturidade que você tem para receber o que você precisa receber. Ei, ouça uma coisa: nunca se vanglorie pelos seus méritos, porque aquele que se vangloria pelos seus méritos também cai pelos seus méritos. Jesus quer mostrar para você que você tem que se vangloriar nele. A unção que é respeitada, ela não é demonstrada através de autopromoção. Jesus quer levar você a um nível muito mais profundo hoje. Quarto, aquele que se submete, aquele que valoriza a unção, ele se submete até o fim. 1 Samuel capítulo 24, aqui eu não quero ler porque vai tomar muito tempo, mas fala que Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul. Por 2 vezes Davi tem a oportunidade de matar Saul. Por 2 vezes Davi, ele tem a oportunidade, uma vez lá na caverna,
e outra vez, no alto da montanha, onde ele vê o exército dormindo, e ele pode ir lá pegar a lança de Saul, ele pega a lança de Saul. Incrível! Davi tem essa oportunidade, mas pelas 2 vezes, ele é tentado por seus amigos. Cara, vai lá, é sua hora, é agora. Mano, quantas vezes você foi tentado por pessoas, foi levado a agir da forma errada por pessoas, e aí, nesse momento, você esqueceu tudo, parou tudo, virou um slow motion, você não conseguiu mais ver nada, simplesmente você viu o alvo do seu erro, e desvalorizava tudo aquilo que você já tinha vivido na presença de Deus. Mas naquele momento em que Davi é tentado, ele fala assim: não, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Cara, Saul já estava perseguindo Davi. Davi estava sendo perseguido pelo cara. Era a hora do Davi. Davi ele já tinha a convicção de que Saul já não estava mais naquela popularidade toda. Mas Davi compreendia e respeitava a unção de Deus sobre a vida de Saul. Ei, você tem um pastor, você tem líderes, você tem pastores, você tem pessoas que cuidam de você, que amam você. Deixa eu dizer uma coisa: respeite essa unção, valorize essa unção que está sobre a vida deles, porque Deus vai te colocar em lugares altos. E para isso, quando você valoriza essa unção, você se submete. É submissão da melhor forma possível, porque quando você se submete, você está mostrando que você valoriza. Quando você se submete, você está mostrando que você realmente dá valor àquilo que ele está falando. E você sabe que aquilo não é da carne, mas você sabe que aquilo é do alto, é do trono de Deus. Valorize a unção que Deus está derramando sobre a tua vida. Mais um, aquele que valoriza a unção, ele vive as promessas de Deus. Segundo Samuel capítulo 5, versículos de 1 a 5, diz assim: representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi, em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas, e o Senhor te disse: você pastoreará Israel e o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro de Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Cara, Davi é ungido rei. Davi vive as promessas do Senhor. Aquele que valoriza a unção do alto que está sobre a sua vida, aquele que valoriza a unção dos lugares, dos ambientes onde você está. Tratando-se agora dessa igreja, há uma unção sobre esse lugar. Aquele que valoriza isso, ele vive as promessas de Deus. Esse lugar é um lugar de cumprimento de promessas, porque há uma unção liberada aqui. Você vai viver as promessas de Deus para a sua vida. Eu não quero aqui trazer uma mensagem sensacionalista ou emocionalista para você, não, eu estou dizendo a realidade e a verdade. Se você quer viver as promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério, para a sua família, para o seu namoro, mano, você precisa valorizar a unção do alto sobre a sua vida. Davi tinha promessas de que seria rei, passaram-se muitos anos, e ele valorizou isso enquanto ele ainda não tinha coroa, e Deus colocou ele num lugar de honra. Davi se transformou o rei de Israel. Isso é algo que nos faz pensar. Sexto e último lugar, aquele que valoriza a unção que está sobre a sua vida, ele restaura os valores de uma nação. Você pode dizer assim: mas eu? Como assim? Sou tão pequeno para isso. Se você valorizar a unção do alto que está sobre a sua vida, você vai sim restaurar os valores dessa nação. Essa nação brasileira, ela é uma nação que é conhecida pela alegria, é uma nação que é conhecida pelo futebol, mas em nome de Jesus, os valores reais dessa nação serão restaurados, que é a presença de Deus. E a alegria não vai ser por futebol, a alegria não vai ser por carnaval, mas a alegria vai ser porque Jesus reina e dança nessa nação. Brasil é o Davi entre as nações, é uma nação que se alegra na presença de Deus. Isso vai acontecer através daqueles que valorizarem a unção do alto sobre a sua vida.
2 Samuel capítulo 6, versículos de 12 a 15. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo um colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e trombetas. Olha que Saul por muitos anos reinou Israel e esqueceu do valor principal daquela nação, que era a presença de Deus. Mas quando Davi assume, a primeira coisa que Davi faz é trazer de volta o valor para aquela nação. Ei, você tem o potencial de mudar os valores dessa nação. Deus te deu essa capacitação. Você é o óleo que faz o bolo, é a manteiga que faz o bolo sair da assadeira, cara. Você tem essa unção, a facilitação do céu, e as pessoas elas vão entender quem é Jesus através da sua vida, e todos vão adorar ao Senhor. Você não tem noção daquilo que Deus vai fazer através de você. Nós vamos ainda ver essa cidade, as cidades do estado de São Paulo, o nosso país sendo transformados. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado, é para isso que vivemos, é por isso que estamos aqui, é por isso que nos reunimos todos os fins de semana, todos os dias, nas células, no discipulado. Não é só para viver bem, mas é para transformar esse lugar. Você será usado para isso em nome de Jesus. Se você crê, aplauda Ele, cara. O fato é que existiam 2 reis. Os 2 reis tiveram direito à mesma coroa, ao mesmo óleo, ao mesmo trono, ao mesmo reino, mas só um soube valorizar isso, e aquele que valorizou, a Bíblia fala que Jesus veio do seu trono. Filho de Davi, eu preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Você ouve isso na palavra, você lê isso na palavra, e Davi é reconhecido por um homem segundo o coração de Deus, que transformou a nação dele. A Bíblia diz em Atos que Davi adormeceu, tendo cumprido o propósito dele naquela geração. Juventude Eleve, o teu propósito é muito maior do que o estão vivendo hoje. É muito maior, você não tem noção, é muito maior. Eu ainda vejo esse lugar aqui lotado, essas 6.000 cadeiras lotadas, pessoas em pé. Eu ainda vejo vocês em lugares novos, como o teu pai fala, como os teus pastores falam. Aqui é um ponto de partida. A gente tomou posse disso, e nós estamos vivendo em Araçatuba. E as cidades que têm abraçado os pastores, os líderes, as pessoas, as igrejas, os membros que têm abraçado e valorizado essa unção, têm vivido e têm transformado os ambientes aonde estão. E é assim que o Brasil vai mudar. Sim, temos que protestar verbalmente, temos que falar, sim, não negligenciamos isso, temos que fazer sim, movimentos que são necessários, a igreja precisa se levantar, mas a igreja precisa tomar posse da unção que foi derramada sobre ela, e os homossexuais serão transformados, e aqueles que estão nas drogas serão transformados, e aqueles que estão perdidos serão transformados, e aqueles que estão morrendo serão transformados, e vão voltar à vida em nome de Jesus. E Deus está te chamando para isso, cara. Valorize essa unção que está sobre a sua vida. Eu termino contando uma breve história, rápida, bíblica também. Não tem a ver com Davi e Saul, mas é sobre alguém que não valorizou isso. Acã. Quantos já ouviram falar de Acã? O pecado de Acã. Josué foi ordenado por Deus: vá e entre em Jericó, capítulo 6. Entre em Jericó, pode fazer o que for necessário, vocês vão ganhar a guerra, vocês vão invadir aquele lugar, destruam tudo, só deixa a prostituta Raabe, porque ela recebeu, ela valorizou a unção, ela valorizou aquilo que Deus pediu para ela. Deixa a prostituta Raabe, pode deixar ela, e os seus despojos e tudo aquilo, mas o resto vocês destruam tudo. Capítulo 7, a nação de Israel começa a perder a guerra de Ai. Então Deus fala para Josué: o que está acontecendo, Josué? Não precisa ficar bravo não, Israel pecou, vai lá, alinha isso com o povo.
Então é descoberto um pecado de Acã, onde ele pega os despojos da guerra, pega coisas ali, um ouro, um pouco de ouro, uma capa que ele achou bonita e ficou atraído por aquilo. Ele toma posse daquilo, esconde, e a palavra que Deus tinha lançado, ele não dá ouvidos e não dá valor. Capítulo 8, acontece tudo aquilo que acontece no capítulo 7, Acã morre, a família dele morre, acaba tudo. A história de Acã é exterminada da Bíblia, é exterminada da vida das pessoas. Ninguém mais vê Acã, ninguém mais viu Acã. Acã morreu, sua família, seus despojos, tudo. Capítulo 8, Deus fala assim: Josué, presta atenção, para de desânimo, vai, pode ir, Josué. Você vai entrar agora e vai guerrear contra Ai, e dessa vez, fala comigo, dessa vez você vai poder pegar os despojos. Olha só, se Acã tivesse valorizado um pouquinho a palavra de Deus, se Acã tivesse valorizado e esperado um pouco antes de fazer o que ele queria fazer, Acã teria vivido tudo o que Josué e o povo de Israel viveu a partir dali. Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, vai falando sobre a história do povo de Israel, conta a listagem dos reis, a listagem das pessoas e dos lugares que Israel conquistou. Mas Acã perdeu tudo isso, porque não valorizou. Assim como Judas, assim como Saul e tantos outros que não valorizaram aquilo que Deus derramou sobre a vida deles. Acã poderia pegar todos os despojos que ele quisesse, mas não conseguiu. Sobre a sua vida foi derramada uma unção, e essa unção você tem que valorizar e respeitar. E a partir disso Deus vai começar a fazer coisas extraordinárias. Eu digo para você hoje, não troque a unção de Deus por causa de uma capa ou de um pouco de ouro. Não troque a unção que Deus derramou sobre a sua vida por causa daquela menina. Não troque a unção que Deus derramou sobre a sua vida por causa daquele sexo. Não troque a unção que Deus derramou sobre a sua vida por causa daquilo que você quer viver. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, há sim uma forma de vivermos tudo isso, há sim uma forma de transformarmos essa nação. A presença do Espírito está em nós, e essa presença vai nos manter assim, e Ele está falando com você todo momento, porque a unção dEle foi derramada. Eu quero ler o último texto para encerrar. 1 João capítulo 2, versículo 27. Quanto a vocês, fala comigo, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela assim: quanto a você, fala forte, profetiza na vida, quanto a você, a unção que você recebeu permanece em você. Fala assim, não perde essa unção não, não desvalorize essa unção não. Em nome de Jesus, se coloque em pé. Sabe, eu tenho valorizado essa unção que está na vida do meu pastor, meu pai espiritual. Eu tenho valorizado essa unção que vem da vida do seu pastor, seu pai espiritual. Eu tenho valorizado essa unção que vem do pastor Marcos Madalena. Essa unção que vem correndo, derramada do céu sobre a vida deles, porque a unção não é minha, a unção é de Deus. Deus é que libera para que ela flua, e é um fluxo que não para. Aquele que respeita, aquele que valoriza, vai ter esse fluxo, e muitas coisas vão acontecer. Se você valorizar essa unção, querido, tudo isso que você ouviu vai acontecer na tua vida. Isso aqui não é uma promessa que não pode ser cumprida, porque isso é uma promessa de Deus, cara. Aí você fala, pastor, mas se Deus não quiser que eu viva tudo isso aqui? A Bíblia fala que os nossos sofrimentos leves e momentâneos não hão de se comparar com a glória que vamos receber lá no céu. Pode ter certeza que se você não for colocado no lugar de honra aqui na terra, lá no céu você terá um lugar de honra. Porque muitos perdem suas cabeças valorizando a unção, muitos perdem suas famílias valorizando a unção, e não tem talvez aqui na terra o que queriam ter e receber, mas lá no céu eles são recebidos com glória, e ouvem do Pai assim: filho bom, entra para o gozo do teu Senhor. Há uma unção derramada sobre a sua vida. Eu quero que você coloque a mão sobre a sua cabeça agora, e neste momento eu quero que você comece a orar por você mesmo.
Senhor, que eu nunca perca essa unção, que eu nunca deixe essa unção de lado, que eu valorize essa unção que está sobre mim, porque eu quero viver todos os seus planos e propósitos, eu quero ganhar as pessoas que estão ao meu redor, eu quero ser uma luz em meio à escuridão, eu quero ser o bom perfume de Cristo no meio dos lugares de odor ruim, eu quero ser o teu óleo naqueles lugares. Eu quero que Jesus apareça através da minha vida. Eu quero que o Senhor cresça e eu diminua. Onde eu chegar, pessoas serão liberadas. Aonde eu chegar, pessoas serão liberadas para viver. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não valoriza a unção, tudo aquilo que você recebe não adianta de nada. E hoje, Deus vai liberar essa unção sobre a tua vida e você vai valorizá-la. Aquele que não tem, aquele que não recebeu, aquele que não fazia parte disso, aquele que não estava respeitando, a partir de hoje vai começar a respeitar. Comece a profetizar sobre a tua vida. A sua célula vai crescer muito, vai multiplicar muito e muito e muito o seu grupo, a sua coordenação, o seu ministério. Deus vai fazer coisas que você não imaginou. Sabe por quê? Porque não é você, mas é a unção dele que está sobre você. É a unção do Espírito que está sobre a sua vida. Você tem que acreditar nisso, cara. Nós não ficamos nós não nos reunimos aqui para festa, não. Nós nos reunimos aqui porque o Senhor tem algo a fazer nessa geração. E Jesus está voltando. E quando Ele voltar, Ele vai levar a sua igreja santa e adornada. Quantos você vai pregar e se tornarem igreja nessa noite? Na hora que você abrir a tua boca, pessoas se tornarão igreja. Pessoas serão transformadas. Eu profetizo isso sobre essa juventude.